Abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e fazia o quê? Batizava. Eu quero hoje trazer essa palavra aqui ao teu coração. Quero que você preste atenção. Ainda que você olhe para mim e diga: pastor, o que é? O batismo? Eu já sou batizado. Mas eu quero que você entenda o que acontece quando uma pessoa desce as águas do batismo. Por que nós nos batizamos? O texto que nós lemos diz que o Senhor Jesus foi para a terra da Judéia, em direção ao Jordão, e ali ele e os seus discípulos, não é? Ele estava ali com eles e batizava. Quero que você compreenda uma coisa comigo, que quando Jesus veio ao mundo, quando ele nasceu na manjedoura, quando ele veio ao mundo, durante 30 anos ele ficou no anonimato. Durante 30 anos ele não apareceu. No máximo ele ia ao templo com os seus pais, e o relato que nós temos é que com 12 anos no templo ele ensinava no templo ao invés de ouvir e aprender. E as pessoas ficavam maravilhadas com tanta o quê? Sabedoria. É o único relato que eu tenho de que ele aparece. Mas terminado esse momento do crivo, em que toda criança aos 12 anos era levada e passava por esse crivo, eu não vejo falar mais nada dele. Ele fica até os 30 anos no anonimato. Existem algumas histórias que dizem que Jesus, quando criança, pegou um bonequinho, o que seria um passarinho de barro, e soprou nele fôlego de vida, e esse passarinho saiu voando. Existem outras histórias que ele curou animaizinhos, animais domésticos, que ele pôs as mãos e que reviveram. Mas tudo isso são histórias e fábulas, contos. Quem está entendendo, diga amém. Nada disso é registrado, são histórias. O que eu sei, o que a Bíblia ensina, é que Jesus durante esses 30 anos ficou no anonimato. Nós sabemos que ele é chamado de Nazareno, porque é a cidade natal dos seus pais. Tanto José e Maria eram de Nazaré, e ele foi criado em Nazaré, por isso então ele é chamado de quê? De Nazareno. Mas ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém da Judéia. Quem entende isso, diga amém. Mas é chamado de quê? O Nazareno. Por que Nazareno? Porque foi criado em Nazaré. Não há nenhum relato de milagre dele feito nesse período, da infância até os 30 anos. Ele não se manifestou ao mundo. Ele vive no anonimato. É tão verdade isso que nós estamos falando para você, que foi nesse momento da história, da sua fase dos 12 anos até os 30 anos, até os seus 33 anos, que quando foi batizado tinha lá 30 anos. Nesse período da história é que o pai dele, José, pai adotivo, morre. E mesmo sendo pai adotivo, Jesus não curou, Jesus não pôs as mãos sobre o José, Jesus não o ressuscitou, ele não fez nenhum milagre. Quem entende isso, diga amém. É nesse período da história. O pai morre e ele não se revelou ao mundo. Quando foi que Jesus se revelou ao mundo? Qual foi o momento
em que o mundo ficou conhecendo quem ele era? Qual é o momento que revela a sua natureza divina? Qual é o momento que revela que ele é o Filho de Deus? Quando foi que isso aconteceu? No momento do batismo. No momento em que ele vai até João Batista e ele é batizado nas águas. Quando ele é batizado, diz a palavra que veio sobre ele o Espírito Santo na forma corpórea de uma o quê? Pomba, e uma voz que bradou no céu, e que todos ouviram. Não foi um só que ouviu, não, todos ouviram. Alguns ainda disseram: é um trovão. Mas não era um trovão, era a voz de quem? Era a voz de Deus. E o que era que essa voz dizia? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele escutai. Esse é o meu Filho amado. Então o que eu quero que você entenda aqui hoje? Que no momento em que ele foi batizado, primeiro, o céu se abriu. Segundo, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba. E uma voz bradou do céu dizendo: este é o meu Filho amado. A partir do batismo ele é revelado ao mundo. A partir do batismo todas as pessoas ficam sabendo quem ele é de verdade, o Filho de Deus. A partir do batismo é que eu posso dizer então que começa o ministério de Jesus. E o ministério dele vai durar 3 anos e meio, dos 30 até os 33 e meio. E com 33 anos e meio ele é morto, ele é crucificado. Mas até os 30 anos ele estava no anonimato, esquecido. Então, qual é a primeira coisa que você precisa ter em mente? Que o batismo, ele revela quem você é. Amém? O batismo, ele mostra quem você é. Ele revela a sua identidade. Mas não é a identidade terrena. Não é a sua identidade aqui da terra. Não, porque aqui todo mundo já sabe quem você é. Inclusive a partir do momento quando você nasceu, você foi levado a um cartório e foi feito uma certidão de nascimento. Isso mostra que você nasceu aqui. Ainda não é um cidadão, ainda nem RG tem. Ou tem? Já nasce e faz um RG? Não. É uma comprovação de que ele pertence a essa nação, pertence a esse país. Ele tem uma nacionalidade. Ainda não é o que nós poderíamos dizer um cidadão. Ainda não tem um RG. Não. Só depois é que é feito isso. Da mesma forma, o ministério, a vida de uma pessoa, ela passa a ser conhecida, passa a ser reconhecido, passa a ter um reconhecimento não na terra, mas no mundo espiritual, a partir do momento em que ela passa pelas águas do quê? Do batismo. Deixa eu te falar uma coisa real. Enquanto você não é batizado, você não é conhecido no mundo espiritual. Só quem te conhece é Deus. Só quem te conhece é o Senhor Jesus. Quem entende isso, diga amém. Até porque a Bíblia diz que Ele te escolheu desde o escuro do quê? Ele te conhece. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Ele te conhece. Quando você desce as águas do batismo, quando você passa pelas águas do batismo, a partir daquele momento os céus se abrem. E quando os céus se abrem, o primeiro lugar em que você é conhecido é no inferno. O primeiro lugar em que você se torna conhecido no mundo espiritual é no inferno.
Porque agora está registrado: este é meu filho amado. Quando uma pessoa desce as águas do batismo, ela deixa de ser apenas um ser criado. Mas pastor, ela não fez isso quando ela entregou a vida para Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que crê e confessa, ele já se torna filho. Verdade. Assim como você, quando o seu filho nasce, a primeira coisa que você faz é levar no cartório e fazer uma certidão de quê? De nascimento. Se ele, escute isso, assim é a pessoa quando vem para frente e entrega a vida para quem? Para Jesus. Mas o segundo passo dela é fazer um RG. Ou eu estou errado? Registro geral, sim ou não? O segundo passo dela é o quê? O batismo nas águas. E se ela não conseguir? Porque há crianças que morrem antes de ter um RG. Aquilo ali tem validade. Mas se ela quer continuar crescendo, ela tem que fazer um documento. Tem que ter um RG, tem que ter um CPF. Tem ou não tem, pessoal? Tem que ir evoluindo aí como cidadão. Assim é na caminhada com Deus. O primeiro lugar, quando você passa pelas águas do batismo, a ser reconhecido no mundo espiritual é no inferno. Porque a partir de agora, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, e você entendeu o que é o batismo, você cumpriu a justiça dele, a justiça de Deus, então você passa agora a ser reconhecido no mundo espiritual. Os céus se abrem sobre a tua vida. O inferno fica sabendo que você é filho de quem? De Deus. Você tem comunhão com Deus, você anda com Ele. Olha o que a palavra diz: que o céu se abriu e veio sobre ele o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, e uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então agora, a partir do batismo, é revelado quem Ele é no mundo espiritual. Os céus agora sabem quem é essa pessoa. Os anjos sabem quem é essa pessoa. O inferno sabe quem é essa pessoa. Ele não é mais um anônimo. Ele não é mais um que vive no anonimato. Agora ele é reconhecido. O batismo revela quem você é. Essa aqui é a grande verdade. Até o batismo ninguém sabia, mas a partir desse momento tudo muda. O versículo 23 diz assim, acompanhe comigo: ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas, o que, pessoal? Muitas águas, e vinham ali e eram o que? Batizados. João Batista, um grande homem de Deus, que batizava no lugar onde tinha pouca água, é isso? Muitas águas. João Batista não batizava as pessoas com um pouquinho de água na testa, aspergindo água, não. Não batizava com uma canequinha de água na cabeça, porque se ele batizasse assim, não precisaria estar à beira de muitas águas. Ele poderia estar com um balde, e com um balde jogar água na cabeça das pessoas e estava tudo certo. Mas ele batizava no lugar onde tinha muitas águas. Os discípulos de João disseram-lhe: aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu destes testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Em outras palavras, eles estavam perguntando para o João, dizendo: poxa, vem cá, você está batizando aqui, aí agora, sabe aquele rapaz que outro dia veio aqui, e você falou: olha, aquele em quem eu ver repousar o Espírito Santo sobre ele, esse é o Filho de Deus. Sabe aquele rapaz que outro dia chegou aqui, e você disse assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que você disse: eu não sou digno de desatar nem as suas, o quê? Sandálias. Aquele a quem você viu o Espírito Santo pousar sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e naquele dia uma voz bradou dizendo: este é o meu filho amado. Aquele rapaz, pois é, ele e os seus discípulos estão batizando uma pancada de gente, tem uma multidão indo atrás deles, e as pessoas também estão sendo o quê? Batizadas. Começou a gerar esse conflito aqui entre eles. O que você acha disso? O que você pensa disso? Sabe o que foi que o João Batista respondeu?
Eu vou ler com você. Versículo de número 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou o enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste, ouve e alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos, e aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Eu quero resumir para você o que foi que ele disse. Ele disse: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Em nenhum momento eu disse que eu era o Cristo. Então alguém perguntou e disse: és tu Elias então? Eu disse: eu também não sou Elias. És tu um profeta então? Ele disse: não sou profeta. Então o que você é? Por que você fica batizando então as pessoas? Por que você não deixa logo ele batizando e acabou? Então qual é a razão pela qual você fica aí dizendo: arrependei-vos, raça de víboras, é chegado o dia do... Por que você batiza as pessoas, João? O que você é? E sabe o que foi que ele respondeu? Eu sou apenas o quê? Uma voz que clama no deserto: preparai as veredas, preparai o caminho do Senhor. Aquele que me mandou batizar. Olha bem, ainda há quem diga que Deus nunca mandou batizar ninguém, mas eu estou lendo com você aqui que Jesus cumpriu a justiça, e ele também com seus discípulos batizava. Preste atenção, eu vou chegar ainda na condição dele. Pastor, será que Jesus batizava as pessoas? Não, ele não. Jesus nunca batizou ninguém, uma pessoa sequer. Não existe uma pessoa que ele batizou, não, ele não. Os seus discípulos batizavam. Porque como é que ele ia batizar uma pessoa? Eu te batizo em meu nome, em nome do Pai, em nome do Espírito? Não. Ele ensinava os discípulos: vocês vão batizar, batiza lá, e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E começou a ter uma multidão de gente lá onde Jesus estava pregando, e os seus discípulos batizando. Uma multidão de gente lá. E o João está dizendo: aquele que me mandou batizar. Quem mandou João batizar? Deus. Ele me disse que quando vier aquele que é antes do que eu, aquele a quem eu não conhecia, mas que ele é antes de eu ter nascido. E isso gerava uma confusão na cabeça das pessoas, porque Jesus era 6 meses mais novo que João Batista. 6 meses mais novo. E o João Batista está dizendo que ele era o quê? Antes dele. Alguém dizia: como é que ele pode ser antes? Como é que ele pode ter nascido antes se ele é mais novo? Ainda João Batista dizia o seguinte: eu não o conhecia. Como que ele não conhecia? Ele era filho de Isabel, primo. Quem está entendendo, diga amém. Alguém poderia dizer: esses primos estão de quê? Estão de maracutaia? Combinaram entre eles? Não. João Batista está dizendo assim: aquele que me mandou batizar me disse: quando virdes aquele a quem descer o Espírito Santo sobre a cabeça dele, na forma corpórea de uma pomba, esse é o meu filho, esse é aquele que eu enviei, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista podia andar com Jesus, podia ser primo dele, mas ele não o conhecia, ele não sabia quem ele era.
No dia em que ele veio para ser batizado, e ele viu o Espírito Santo sobre ele, ele disse: eu não conhecia, eu não sabia que ele era, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, porque aquele que me mandou batizar me contou tudo, que ele ia vir aqui, e aqui está ele é antes de mim, ele é mais novo, nasceu depois, mas ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador. Eu quero que você entenda isso. Eu quero ler com você, eu quero ler nas Escrituras, para que não fique nas minhas palavras. Pegue a Bíblia e abra comigo, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 30. Olha o que ele vai dizer: este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Entende isso? Este é aquele quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de quem? De mim. Como é que ele sabe disso? Versículo 31: eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Eu, João, testifico dizendo: eu vi, olha o testemunho dele, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, não é conhecia de, eu não sabia que ele era meu primo, não, eu não sabia que ele era o Filho de Deus, eu não conhecia. Mas o que me mandou batizar com água, quem mandou o João Batista fazer isso? Quem mandou batizar com água? Deus. Mas aquele que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de quem? De Deus. Ele é o Filho de Deus. Eu não sabia, mas foi Deus que me mandou batizar as pessoas, e Ele mandou batizar com água. Ele me ordenou a fazer isso. Eu não sou Jesus, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta, eu sou aquele que clama. Eu sou só uma voz que clama no deserto e que prepara o caminho para Ele. Eu só estou batizando com água, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João capítulo 1, versículo 21. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: não. E disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram: que dizes de ti mesmo? E disse, o que ele falou? Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Sou só uma voz que clama no deserto. Isso é o que eu quero que você entenda hoje. Ainda no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 1, continua comigo, por favor. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que quem? O que começou a acontecer, pessoal? Jesus começou a batizar mais pessoas do que quem? Do que o próprio João. Mas olha o que diz o versículo 2, leia comigo, por favor. Ainda que Jesus mesmo, o que está escrito aí? Ele mesmo não batizava, mas quem batizava? E o discípulo só faz aquilo que o quê? Que o mestre manda. Olhe para mim, se não fosse ordenança de Deus que a pessoa fosse batizada, Jesus faria o quê? Fala para mim. A hora que ele visse os discípulos batizando as pessoas, ele faria o quê? Opa! Pode parar. Vocês aprenderam isso aí com quem? Com João. Então, se você quer aprender com João, volta lá para ser discípulo de quem? Comigo não tem batismo. Não, pelo contrário. Jesus começou a batizar mais pessoas do que quem? Do que o João. Sabe por que eu estou te falando isso aqui? Porque tem uma igreja que prega que
batismo não existe, que Santa Ceia não existe, que a pessoa não tem que batizar, que é antibíblico o batismo, que é antibíblico Santa Ceia, que a pessoa não tem que participar da ceia, não tem que batizar. Quando eu vejo Jesus batizando mais pessoas do que o próprio João, ou eu li errado? Será que nós lemos? Acho que a gente leu errado, não foi não, pessoal? Não lemos errado não. Vamos ler de novo então, por favor, volta lá, versículo 1. O texto diz o quê? Você voltar comigo. E quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia, quando souberam o que Jesus estava fazendo, ouviram falar que Jesus estava fazendo, e batizando mais discípulos do que o João, ainda que no versículo 2, ele mesmo não batizava, mas os seus o quê? Discípulos, e o discípulo só faz aquilo que o mestre manda, e ainda que ele não batizasse a pessoa fisicamente, mas entenda uma coisa, eles faziam em nome dele. Quando alguém faz algo no seu nome, é como se você tivesse o quê? Feito. Sim ou não? Quando o prefeito não pode ir, e ele manda um representante no nome dele, aquela pessoa representa o prefeito. Ou não? Sim ou não? Representa. Em meu nome. Ele foi em meu nome. E como é que é feito o batismo? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. É como se ele mesmo estivesse o quê? Batizando as pessoas. Da mesma forma, você conhece isso? Por que eles estavam querendo saber disso aqui? Por que ele batizava mais? Ficaram sabendo que Jesus estava batizando mais pessoas, porque eles queriam matá-lo. E aí você conhece a história. Nós temos que pregar a palavra, mas se a pessoa não se batizar, não valeu de quê? Hein, pessoal? Não valeu de nada. O batismo é salvífico, pastor? Não. O ladrão da cruz que estava pendurado na cruz não teve tempo de se batizar e foi salvo. Se o batismo não fosse importante, Jesus, momentos antes de subir ao céu, não teria falado: quem crer e for batizado será salvo. Ele teria dito apenas: olha pessoal, prega a palavra para o mundo todo, ide, prega o evangelho, vai pregando, vai dando glória. Não, ele diz: pregar é bacana, pregar é importante, mas batizar as pessoas é o segundo passo. Se você não se batiza, é como se você dissesse: eu não creio no que Jesus fez. Se você não desce as águas do batismo, você não passa a ser conhecido no mundo, que você vive no anonimato ainda. Ninguém te conhece. A história de uma pessoa muda a partir do batismo, porque ela morreu para o mundo e nasceu para quem? E nasceu para quem? Para Deus. É uma nova vida. O meu papel é te ajudar a descer as águas do quê? É levar você até o batismo. Qualquer pastor pode fazer o trabalho do João Batista. Quem está entendendo? Mas ninguém pode fazer o trabalho de Jesus. Ninguém. Porque levar a pessoa até o batismo, o pastor vai te dar uma ajuda, o pastor vai te dar uma força. Você vai descer as águas do batismo, vai abrir o céu sobre a tua cabeça. A partir desse momento você passa a ser reconhecido no mundo espiritual quem você é de verdade. O inferno sabe que você agora é de Deus, o inferno sabe que você agora é selado, você tem uma aliança com Deus. Acabou. Agora você está andando com uma nova vida. Não é mais aquela velha vida, não. Agora é uma nova vida, é um novo nascimento. Abra sua Bíblia também aí, Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. 16. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será o quê? Se você está seguindo Jesus e não se batiza, não adianta de quê? De nada. Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui é muito sério. Tem que pregar, mas tem que batizar. Se a pessoa está seguindo o Senhor Jesus, mas ela não se batiza, não está adiantando de quê? De nada. Em vão. Eu não estou inventando Bíblia. Foi no Sermão da Montanha que ele falou
Pregue a palavra, mas batize as pessoas. Se batismo não fosse importante, porque que momentos antes ele subir ao céu, ele ia dizer: ó, batiza as pessoas, hein? Por quê? Se não fosse batizar, ele ia deixar claro: ó pessoal, prega bastante, hein? Mas não faz nenhum quê? Batismo. Mas olha como o batismo define a vida de uma pessoa. Sabe por que é bacana você ouvir acerca do batismo, mesmo você que é batizado? É porque você acha que às vezes Deus nem te conhece, mas se você desceu as águas do batismo, você é conhecido no mundo espiritual. E não só no céu, mas também aonde? No inferno. Os demônios sabem quem é você. E sabe o que o diabo faz? Ele faz de tudo para tentar anular o seu batismo, anular a sua fé, anular a certeza que você tem dentro de você. Ele faz de tudo, para que você fique dizendo assim: acho que meu batismo não valeu, acho que meu batismo não é válido, acho que meu batismo não funcionou. Qual é o requisito? Quem crer e for batizado, é o requisito. Nada impede você de ser batizado. Nada impede você de ser batizado. Pastor, mas eu tenho muitos pecados. Batismo é para remissão dos pecados. Pastor, mas eu ainda não sou casado. E o que te impede de casar? Eu vou casar, então casa. Cumpra a justiça de Deus. Pastor, batiza vai ser quando? Semana que vem, domingo. Corra lá no cartório, vê o que precisa casar. Casa. Cumpra a justiça de quem? De Deus. Essa aqui é a grande verdade. Ah, mas pastor, meu marido não quer casar, minha mulher não quer casar, falou para mim que não tem necessidade. Então presta atenção, vem aqui pastor, rapidinho, vem aqui. Olha como é que funciona. Eu quero casar, ela não vai na igreja, não quer. Então o pecado, a culpa não está sobre a mim, o quê? Mas está sobre quem? Sobre quem? Sobre ela. Isso vice-versa. Funciona para um lado, funciona para onde? Para o outro lado. A culpa não está sobre a minha cabeça. O batismo não é para te condenar, o batismo é para te salvar. Cumpra a justiça de Deus, querido. Ah, mas eu tenho pecados, eu tenho falhas. Cumpra a justiça de Deus. O batismo é para quem crê. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo quer que a pessoa vá para Jesus? Quer a salvação? Ah, mas amanhã, depois, no próximo eu me batizo. Quem falou para você que vai ter próximo batismo? Quem disse para você que vai ter um próximo? Pode ser esse último. E você vai ficar adiando até quando? É a sua salvação. Porque eu sei que o diabo está fazendo de tudo para quê? Para impedir, para atrapalhar, para que a pessoa não desça as águas do batismo. Quem entende isso? Você vê como é que é importante a gente ganhar uma alma para Jesus? Ganhar uma alma não é só fazer ela entregar a vida ao quê? Não, ganhar a alma é quando ela desce o quê? As águas do batismo. Isso é ganhar uma alma. Você quer um conselho? Não volte atrás na sua fé. Creia no Senhor Jesus 100%. Se você tem algo errado na sua vida, se acerte com Ele. Fala: ó Deus, me perdoa, muda a minha vida. Quando uma pessoa, ela morre, tem como cobrar essa pessoa? Cobra a família dela, mas ela, ninguém mais o quê? Ninguém mais cobra. Quando você descer as águas do batismo, vai sepultar o velho homem, vai sepultar a velha pessoa, a velha natureza, a velha criatura. Acabou. É uma nova o quê? É uma nova vida.